e ao som de gala. Vamos aos Estados Unidos. Ao vivo aqui são 8h11 da noite. Conexão Belo Horizonte, Estados Unidos, porque Henrique André já está a postos para essa estreia, a bola rolando, e vai ter simplesmente um dos maiores jogadores de todos os tempos em campo. Não é isso, Henrique? Grande abraço para você. Aqui é boa noite, viu? Aqui também, Romano. Boa noite pra você. São 7h12. Só, rapaz, que não escureceu ainda não. Aqui, Romano, a gente tá em New Jersey, agora exatamente em Rutherford, né? Na porta do estádio MetLife, onde que vai o estádio que vai receber, melhor dizendo, a grande decisão do Mundial de Clubes. Tô aqui com o Baran. E a gente ontem tava de bermudinha, né, Baran? E hoje, um frio danado, 18 graus agora. E eu não trouxe casaco pra isso. Esse aqui é filho único, né? E não vou comprar também. Então vai ser na raça até o final. Vamos na raça aqui, Romano. Um ventinho bom, viu, meu filho? Ó, e hoje tem Messi em campo. Messi Soares contra o Al Ahly do Egito, né? O maior campeão do Egito. Esse jogo às 21 horas. É o pontapé inicial, né? Do Mundial de Clubes, essa edição histórica, a primeira edição do Super Mundial. A gente tá aqui no MetLife porque hoje foi dia do Palmeiras conhecer o estádio e também o Porto. Tem esse jogo amanhã, também pelo Grupo A. A bola vai rolar aqui às 19 horas, né? O time do Abel Ferreira. Então, ele falou, né? Tá falando aqui em entrevista coletiva. A gente conversou também com o Flaco Lopes, com o Rafael Veiga. Só que teve uma curiosidade, né, Baran? O pessoal veio reconhecer o gramado, só que nada de pisar no gramado. A FIFA impediu o Palmeiras de fazer o trabalho no gramado, né? O Porto também não fez, mas o Porto não veio para fazer. A delegação do Porto não veio ao MetLife. E toda a delegação do Palmeiras veio. O Rafael Veiga garantiu que ele estava preparado para bater em bola. O campo, né? Entrar nem de tênis. Então o Palmeiras não fez esse trabalho. O Abel Ferreira conversou com um funcionário que é brasileiro, e o funcionário passou para ele as informações de que o gramado foi colocado aqui no último domingo. É praticamente um tapete colocado em cima, né? No domingo foi colocado esse gramado. Numa visão assim à distância, o gramado parece estar em boas condições, mas é algo novo e que o Palmeiras não pôde utilizar. Isso aí, estádio para 82 mil pessoas, Romano. E a novidade também, a notícia, né, que aqui dos Estados Unidos envolvendo clubes brasileiros, além, né, da invasão de torcedores, tem muitos torcedores de Flamengo, Palmeiras, lá na Times Square, torcedores do Botafogo também, Fluminense. Ô, Romano, e falando em Fluminense, o Soteldo não vai estrear, né? Teve uma lesão grau 2, ainda pela seleção da Venezuela. Era uma grande contratação, né, do Fluminense, foi caro o Soteldo, só que pelo menos na primeira fase do Mundial não vai pisar em campo, Romano. Olha, vai ser azarado o Fluminense assim lá nos Estados Unidos, né? Você contrata o cara a pedido do treinador, que já trabalhou com ele no Grêmio, aí o cara chega machucado. A não ser que você contrate o próprio azar, né? Porque às vezes tem gente que contrata o azar, né? O Soteldo, a gente sabe que tem um histórico assim de indisciplina / lesão, e uma coisa eu acho que tá um pouco ligada a outra sim, que é impressionante, né? O fato é que o Fluminense não pagou barato, como disse o Henrique André, para ter esse reforço aí pro campeonato mundial, e o Soteudinho não vai poder jogar. Torcer para que ele se recupere logo. Ele não é exatamente um exemplo assim de comportamento. O Soteldo não é. Não é. É vida louca? Ele gosta bastante, mas o Renato Gaúcho garantiu que sabe lidar com ele. Teve várias tretas dos dois. Mas teve treta dos dois lá no Grêmio, né? Mas quem era vida louca nos anos 80, 90? E essa é uma característica do trabalho do Renato Gaúcho, né? De saber tratar muito bem ali os seus jogadores, principalmente esse tipo. Agora, dentro de campo, ele realmente consegue ser, em vários momentos, desequilibrante. O problema é que ele não fica muito dentro de campo e não vai ficar pro Fluminense nesse primeiro momento. É uma baixa importantíssima. O Fluminense que contratou o jogador pensando muito em tê-lo à disposição, mas por enquanto vai ter que fazer o tratamento aí nos Estados Unidos, viu, Henrique? Romano, vai ficar no ice aqui, no gelinho, o Soteldo.
E falando em desfalque, o Porto também tem um desfalque importantíssimo, Baran. É importantíssimo. Do goleiro. O Porto, que aliás tem uma ligação muito grande com o futebol brasileiro. Falou em gol, eu lembrei do Elton. Lembra do Elton, revelado pelo Vasco? Sim, sem dúvida. Chegou à seleção brasileira, né? E você tem, no futebol português de modo geral, você tem um histórico de contratação de jogadores sul-americanos, não só os brasileiros, né? Sim. Mas de sul-americanos jovens. E aí eles têm um poder de revenda muito grande. Por quê? O sul-americano é mais fácil jogar e se adaptar a Portugal, né? E aí depois eles são vendidos por um caminhão de dinheiro. É verdade. Tá me ouvindo, Romano? Ah, então tá bom. Baran tava falando aqui do desfalque, né, do Porto. O goleiro tá fora. O Diogo Costa, o goleiro da seleção portuguesa, foi herói na conquista da Liga das Nações. Ele é muito respeitado e tá fora, e foi um assunto muito comentado, tanto na coletiva do técnico do Porto, quanto na coletiva do técnico do Palmeiras. Os jogadores do Palmeiras também falando sobre isso. É uma ausência marcante do goleiro do Porto, Diogo Costa. Certo, a Itatiaia vai transmitir esse jogo amanhã, 19 horas, aqui no MetLife Stadium. É a rádio dos grandes eventos, marcando presença, é claro, na primeira edição do Mundial de Clubes. Tem o Botafogo também, a transmissão do jogo do Botafogo, 23 horas, contra o Seattle Sounders. Esse jogo, como eu disse, 11 da noite, e a transmissão no YouTube. Ô Romano, a gente falou em Zona Mista com o Rafael Veiga, vamos trazer ele agora para participar com a gente aqui do Bastidores. Falou, né, da questão do gramado, da questão da estreia. Vamos ouvir o Veiga. A gente está com uma expectativa bastante alta. Primeira vez que vai ter um Mundial nesse formato. Grandes equipes, grandes jogadores, né? A gente se preparou muito para chegar nesse momento bem. A gente sabe que não vai ser fácil, mas a gente também sabe que a gente vai criar dificuldade nos times que a gente jogar contra. Veiga. Não, o Abel é o próximo. O Abel estava ali observando o gramado, né? Foi colocado no domingo. Vocês chegaram e observaram. Como é que você achou? Tá pronto ali o gramado para receber esse jogo? Então, a gente até achou que a gente ia conseguir pisar, né, no gramado, mas não deixaram. Ali de fora dava para ver que tinha alguns... parecia estar bom o gramado, sabe? Mas era... Não vou falar remendado, mas você via que tinha alguns pedaços ali que tinha acabado de colocar, né? Mas eu acho que o gramado tá bom, o estádio bem grande, bonito. Eu acho que vai estar uma festa bonita. É um formato completamente diferente agora, esse novo que vocês vão enfrentar, mas o quanto o fato do Palmeiras já ter passado por 2 mundiais recentes contribui para um elenco experiente já mais carimbado com esse tipo de competição? Olha, não sei quantos jogadores que tá aqui hoje que disputaram os outros mundiais, né? Mas óbvio, foram 8. Mas óbvio que momentos assim, quando a gente passa por momentos de pressão, momentos assim, e depois a gente precisa passar de novo, né? Por isso, é lógico que esses momentos traz a gente uma certa maturidade para jogar esses jogos. Se pega eu quando eu cheguei no Palmeiras, é muito diferente hoje, tanto de coisa que já passei. Então acho que ajuda sim, né? Mas eu também acho que muitos jogadores já viveram tantas coisas no futebol que, independente se jogou mundial antes ou não, vai estar preparado para fazer um bom campeonato. O Porto está fazendo uma das piores temporadas dos últimos tempos. Ficou 20 pontos atrás do Benfica, do Sporting, foi eliminado precocemente da Copa de Portugal. Mas começa o campeonato estreando contra vocês. Como é que é pegar um time que está em busca de se reerguer logo numa estreia? Todo jogo é difícil, a gente sabe da dificuldade que é jogar contra times assim, da Europa. E para eles também um momento desse pode servir também como uma motivação para eles saírem dessa situação. Você sabe que todo mundo está vendo, bastante gente acompanhando, praticamente o mundo inteiro vai estar vendo isso, pode servir de motivação. Acho que não dá para a gente olhar por esse lado, né? A gente sabe que o futebol num nível desse, os detalhes são importantes, então a gente tem que tomar cuidado com cada detalhe. Tá aí então, Rafael Veiga falando com a gente na Itatiaia, falou em zona mista aqui no MetLife Stadium, e esse é o clima, viu, Romano? Não deixaram o homem pisar no gramado ali, mas falou que parecia remendado, mas tá bom. E tá feliz de estar aqui no Mundial, disputando, né, com grandes clubes europeus. E, como eu disse, a Itatiaia vai registrar tudo de perto, meu amigo Tio Chico. Eu volto com você. Grande Mulambo, na coletiva eu ouvi a voz aí do meu amigo Fernando, um amigaço que cobrimos juntos
o Pan-Americano do Chile em 2023, muito legal. Ale, eu acho que o Palmeiras tem totais condições de vencer o Porto. Eu acho que a gente vai... Sério, sem pachequismo. Você sabe que eu sempre torço pros brasileiros, né? Sempre torço. Mas eu tô com uma expectativa muito grande para saber qual será o comportamento deles diante dos gigantes da Europa, viu? Sinceramente, porque se você for pegar um Mundial naquele formato antigo de dezembro, o Brasil em vários momentos não tem chegado nem na final contra os europeus. Sim. Então você imagina se, assim, a perspectiva não é tão positiva se você olhar o que a gente viu esses times fazendo na Liga dos Campeões, né? Então eu tô com uma ansiedade gigante para começar logo, e o Palmeiras vai ser o primeiro brasileiro a jogar contra um europeu que realmente não tá bem. Não tá bem. E se você for ver ali os jogadores que o Porto tem nesse momento para essa temporada, para esse Mundial, cara, dá pro palmeirense sonhar. E é muito importante, né, Romano, a classificação como o primeiro do grupo, para ver se consegue fugir. É difícil, né? Fugir de um outro grande adversário na fase de mata-mata, né? Porque essa chave do Palmeiras é Inter Miami, Porto e Al-Ahly. Fala, Henrique. Até falando, aproveitando, desculpa te interromper, mas sobre essa diferença, foi perguntado pro Martim Anselmo, técnico do Porto, sobre a diferença do futebol europeu e do futebol sul-americano, né? Ele já trabalhou aqui no Brasil, ele foi auxiliar do Miguel Ángel Ramírez no Internacional, foi campeão também pelo Del Valle da Copa Sul-Americana, foi campeão da Sul-Americana contra o São Paulo, aí da Recopa ganhou do Flamengo no ano seguinte, né? Então, tem esse histórico, e ele falou que o Palmeiras fez um investimento de 90 milhões e que ele tá fugindo dessa regra aí do mercado sul-americano, né? Que é um clube que tá se preparando, tá se estruturando para bater de frente com os clubes europeus. Inclusive, né, Barão, falou que a Liga Brasileira, o Campeonato Brasileiro, é o mais difícil do mundo. Ele falou sobre o equilíbrio do Campeonato Brasileiro, Brasileirão, como eles falam, né? E que é o campeonato que você não sabe quem vai ganhar, aquela história de sempre. Mas foi interessante porque ele falou que é o campeonato... Eu acho que ele utilizou a palavra incorreta. O campeonato mais importante do mundo, ele falou. Mas eu acho que ele não quis dizer mais importante. Talvez ele, né, mais, sei lá, disputado. O competitivo também, porque até pelo calendário, né? Mas ele deixou muito claro que acompanha e que fala que o Campeonato Brasileiro é um campeonato imprevisível, que cada final de semana você não tem ideia de quem vai ganhar jogo. Falou bastante sobre o Campeonato Brasileiro. E sobre a situação do Porto, o Porto vive uma fase muito ruim em Portugal, né? Pelo segundo ano consecutivo, ele ficou em terceiro lugar na tabela e muito longe dos líderes Sport e Benfica. O Porto vive uma fase bem ruim. Tomara que isso entre em campo amanhã e ajude o Palmeiras, viu, Romano? Ó, a gente vai ficando por aqui. E lembrando, né, mais uma vez, deixa eu dar uma redadinha aqui, Barão, ó. O vento tá tão forte, ó lá, que o celular tá virando aqui, ó. Então, ó, seguinte, Romano, amanhã transmissão da Itatiaia, então, no rádio, Palmeiras e Porto, esse jogo às 19 horas no MetLife Stadium, e também às 23 horas Botafogo contra o Seattle Sounders. E esse jogo no YouTube é a Itatiaia, a rádio dos grandes eventos aqui nos Estados Unidos, né? Acompanhando essa edição histórica do Mundial de Clubes. Romano, agora nós vamos tomar um chocolate quente aqui que tá frio, viu, meu amigo? É isso aí, aproveita bastante. Um abraço pra você, um abraço pro meu amigo Baran. E ó, o jogo do Botafogo vai ser no Lumen Field em Seattle. E aí eu vi imagens do estádio, eu já vi esse estádio em algum lugar. Pra quem é fã, como eu, da série The Last of Us, ele aparece numa cena de devastação, né, que é pós uma catástrofe mundial, e aparece o Lumen Field lá em Seattle.